Nós iniciamos o quadradinho já tendo a flor de 4 pétalas totalmente tecida na cor e com o fio aqui, fio de algodão é o charme, mas você poderá escolher outro fio para tecer. E minha gente, nós precisamos ter até a última carreira da flor, aonde nós fazemos os arcos para receber a próxima etapa, que são as folhas. Aqui eu já venho com um tom de verde, com um pontinho na agulha, eu continuo utilizando o charme. A agulha que eu estou utilizando aqui é a 2 milímetros, mas você poderá adaptar também no tamanho desejado. E você vai poder começar em qualquer um dos arcos, não tem o arco certo ou o arco errado. Então, passando a agulha por um dos arcos, nós iniciamos puxando uma laçada e aqui, olha, a gente faz um ponto baixo. Fazemos 1 e 2 correntes para dar altura, a altura relativa a um ponto alto. Na sequência, 1, 2 e 3 correntes de intercalamento, laçamos e no próximo arco nós vamos começar uma sequência com 5 pontos altos. Então, 2, 3, 4 e 5. Alargo, passo minha agulha no primeiro pontinho, pego a alça, ajusto, passo por dentro, travo com uma corrente, faço 1, 2 e 3 correntes, laço e mais uma vez no mesmo arco, 5 pontos altos. Então, 2, 3, 4 e 5. Alargo, passo minha agulha no primeiro ponto, puxo a alça, passo por dentro e travo com uma corrente. Neste intervalo, nós temos 2 pontos pipocas intercalados pelo cordãozinho de 3 correntes. Toda vez que você tiver esse conjunto de pontos, você estará trabalhando extremidade. Faço 1, 2, 3 correntes de intercalamento, laço no próximo arco, ponto alto. 3 correntes, laço, reinicio os 5 pontos altos do primeiro ponto pipoca da minha segunda extremidade. Então, 2, ou melhor, 3, 4 e 5. Alargo, passo a agulha no primeiro ponto, puxo por dentro, travo, 1, 2, 3 correntes, laço mais uma vez, 5 pontos. Tô puxando aqui esse cabo, vamos tirar ele? Vamos fazer de novo aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Alargo, passo pelo primeiro ponto, puxo o ponto alargado ajustado por dentro, travo. 1, 2, 3 correntes, laço, no próximo arco, ponto alto. Minha gente, eu tenho que repetir este procedimento ao redor desta carreira por completo. Após ter encerrado, então, esta carreira com o verde, nós vamos inserir a cor branca. Eu aqui utilizo Duna. Minha gente, nós vamos escolher uma das extremidades, lembrando que extremidade é onde tem o ponto pipoca, tá bom? Então, o intervalo entre os pontos pipoca são extremidade. A gente escolhe qualquer uma delas e com um pontinho já na agulha, nós vamos passar a agulha pela extremidade escolhida e vamos colocar aqui, olhem, um ponto baixo. Fazemos 2 correntes para dar altura, laçamos e nós vamos trabalhar ao redor deste arco 2 pontos altos.
Então, na sequência, nós ficamos com um total de 3 pontos altos, lembrando que o cordão de correntes conta como um ponto alto. Nós vamos fazer outra laçada e ao redor do próximo intervalo, nós vamos trabalhar 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3. Laçamos no próximo intervalo 3 pontos altos. 1, 2 e agora 3. Extremidade é onde estamos agora. Laçamos e tecemos na sequência 3 pontos altos. Você vê o segundo e agora você vê o terceiro. 3 correntes, laçamos e no mesmo intervalo, mais 3 pontos altos. Então, o segundo e aqui o terceiro. Nós devemos continuar preenchendo cada um dos arcos que vem a seguir com 3 pontos altos em cada. E aonde for extremidade, a sequência é 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos no mesmo intervalo. Vamos lá? Preencher o contorno por completo desta forma. Ao chegar ao final, nós encerramos a carreira fazendo uma corrente, laçando, passando a agulha naquela segunda corrente que nós tecemos no início da carreira e fazendo um ponto alto na horizontal. Desta forma, nós encerramos a carreira e já estamos na posição exata para iniciar a próxima carreira. Minha gente, o formato da extremidade não se altera nesta carreira. Então, a gente começa com as 3 correntes para dar a altura do ponto alto e ao redor do ponto alto feito na horizontal na carreira anterior, fazemos mais 2 pontos altos que nos dá um total de 3 pontos, contando as 3 correntes como um ponto alto. Na sequência, a gente vai sempre tecer um ponto alto para cada ponto de base. Então, a quantidade de pontos altos, em comparação à carreira anterior, só aumenta na extremidade, que é onde a gente adiciona 3 pontos, que são exatamente os pontos de aumento que sempre são feitos em arcos de corrente nas extremidades. Lembrando que o primeiro ponto de aumento, que foi aqui no início da carreira, não foi feito em arco de corrente porque nós encerramos a carreira anterior com um ponto alto tecido na horizontal, o que nos deixa na posição exata para iniciar aqui esse cordão de correntes. Uma vez que você tenha chego no próximo cordãozinho, você vai fazer os seus 3 pontos altos. Então, você vê aqui o terceiro, as 3 correntes, laçamos e mais 3 pontos altos no mesmo intervalo. E então, você voltará a fazer um ponto alto para cada ponto da carreira anterior. Vamos lá? É o contorno desta carreira por completo desta forma. Uma vez tendo chego ao final desta carreira, a gente mantém o ponto aqui alargado, porque nós vamos trabalhar mais uma carreira com a cor branca, mas antes desta carreira, nós vamos fazer uma carreira de detalhe que é feita com a mesma cor da sua florzinha. Então, eu aqui venho, veja só, com o meu cabo de lilás clarinho, já aqui na agulha, e nós vamos escolher qualquer ponto de uma das laterais. Eu vou me posicionar um pouco antes do ponto central, então é o ponto que fica exatamente na mesma direção deste ponto verdinho. Então, eu vou me posicionar aqui, ó, é um pouquinho antes, tem 2 pontinhos antes. E nós vamos fazer pontos baixos, sempre trabalhando eles em relevo. Então, a gente vai passar a agulha por trás
do ponto. Então, veja, olha, eu estou à frente, eu abraço o ponto por trás e volto para frente. Vamos trazer a imagem aqui? Olha, tá? Então, vamos fazer aqui de novo, olha. Tô na frente, eu abraço o ponto por trás, puxo uma laçada para fora e aqui eu faço um ponto baixo. No próximo ponto, eu faço da mesma forma, ó. À frente, abraço o ponto, dando a volta por trás, eu puxo uma laçada e eu arremato, outro ponto baixo. Vou trabalhar no próximo ponto, que é o ponto que fica exatamente acima do ponto verdinho, um ponto picô. Então, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2 e 3 pontinhos. Chega ao final dessa carreira, você vai deixar o cabo branquinho aqui sobrando, deixa ele aqui pendurado, você vai fazer mais uma carreira ainda com ele. E nós vamos fazer uma carreira com a cor da florzinha que você escolheu. Aqui no caso eu venho com o lilás clarinho. Já tendo um ponto aqui na minha agulha, nós vamos escolher qualquer ponto de qualquer parte, de qualquer lateral. Então, eu vou pegar um ponto que esteja um pouquinho antes do ponto central do lado. O ponto central é exatamente o ponto que está acima do ponto alto, que foi feito lá na carreira em verde, tá bom? Então, aqui, passando a minha agulha em qualquer ponto, eu vou iniciar fazendo um ponto baixo. Para cada ponto da carreira anterior, um ponto baixo será feito até eu chegar no ponto central. Ao chegar no ponto que fica sobre o ponto alto, eu vou fazer o ponto alto verdinho, tá? Eu vou fazer 1, 2 e 3 correntes, vou transformar em picô e voltarei a trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. É o único detalhe que nós temos que fazer na lateral. E eu vou continuar tecendo um ponto baixo para cada ponto, até eu chegar na extremidade, aonde novamente eu farei picôs junto com os pontos baixos para fazer o detalhe da extremidade. Então, eu cheguei na extremidade, ao redor eu faço um ponto baixo, eu faço 3 correntes, transformo em picô com o ponto baixíssimo, faço um ponto baixo ao redor das 3 correntes de base, faço novamente um picô, um ponto baixo, e antes de sair da extremidade, mais um picô. Então, na extremidade, a gente tem que ter 3 picôs. Eles iniciam e encerram a parte da extremidade. E aí, eu volto a fazer um ponto baixo para cada ponto de base, até que novamente eu chegue no ponto que está exatamente sobre o ponto alto verdinho, tá? Vamos lá, então, o contorno desta carreira por completo, desta forma. Encerrada sua carreira com a cor da florzinha, nós vamos voltar a utilizar o branco. E nós vamos voltar a tecer os pontos altos. Só que agora, eles serão em relevo em relação à sua última carreira, que foi a da cor da florzinha. Então, minha gente, a gente começa fazendo uma corrente para a gente ter um pouquinho de mobilidade aqui. E ao redor do ponto baixo que você tem aqui na sua extremidade, você vai passar a sua agulha. Vamos trazer a imagem mais aqui para perto, fica melhor de você ver. Então, olha lá, ó, eu passo a minha agulha aqui de trás, eu venho para frente, eu volto para trás, abraçando o ponto baixo, puxando aqui uma laçada, e eu vou fazer um ponto baixo para iniciar a carreira, e 1 e 2 correntes para dar altura. Laço, novamente, a agulha vem de trás para frente, abraço o ponto e volta para trás, puxa a laçada, e aí eu faço
o meu ponto alto. Eu laço novamente de trás para frente, eu vou puxar uma laçada, eu vou trabalhar o meu ponto alto. Eu laço e mais uma vez abraçando o ponto baixo e trabalhando para cada ponto baixo um ponto alto que é pego sempre por trás. Nós vamos trabalhar também pegando por trás e fazendo o ponto alto em relevo no ponto picô. Então, aqui, a gente tá quase chegando nele. Olha aqui, ó. A gente vai trabalhar aqui. Quando chega no ponto picô, você vai laçar e você vai passar a sua agulha. Vamos abrir aqui o ponto picô. Vamos largar. Deixa eu te mostrar o ponto que você tem que passar. Você vai passar por aqui, olha. Aqui tem um buraquinho no ponto picô, não tem? Dá uma olhada aí no seu se não tem um buraquinho. Você vai dar a volta nesse buraquinho e vai pegar essa alça que fica aqui embaixo. Exatamente abaixo do buraquinho sempre tem uma alça. Então, é ali que você vai passar a agulha. Você vai laçar, passa pelo buraquinho, vem aqui pra frente, abraça a alcinha, puxa a laçada pra fora e faz o ponto alto. Desta forma, o seu ponto picô também fica em relevo. E aí, você volta a trabalhar um ponto alto para cada ponto baixo da sua carreira anterior, sempre trabalhando ele em relevo, vindo de trás para frente. Olha lá. Mais uma vez, a gente vai quase chegar aqui na extremidade. É bem importante que a gente lembre que na extremidade, aqui, a gente não tá fazendo bloquinho de 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. A gente está trabalhando somente o ponto para o ponto baixo. Então, é um ponto alto para cada ponto baixo, né? Então, isso daqui, minha gente, precisa ser feito de uma forma que você consiga caminhar e que você não faça com que nesta carreira não haja a curvinha. Então, você vai laçar, olha só, deixa o fio vir. E você vai trabalhar aqui, ó, o seu ponto alto, deixando o fio caminhar. Ele precisa caminhar aqui por dentro. Porque depois desta carreira, o que nós temos é a costura. Quando a gente vai utilizar o square na composição. Olha lá, ó, como fez a curvinha. E detalhe, ponto picô fica tudo em pezinho, eles ficam em relevo. E aí a gente volta a trabalhar lado, né, com um ponto alto para cada ponto baixo. Olha lá, fazer aqui mais um pouquinho, porque assim a gente já consegue ver como que fica. Aqui eu não fiz o contorno todo, porque foi o início, né? Mas olha lá, olhando assim, ó, deitadinho, olha como é que fica em pezinho, ó, tá vendo? Então, essa é a ideia dos picôs, tá bom? É que eles fiquem em pezinho. E você tem o contorno, ó, da sua extremidade preenchido, porque você deixou o cabo andar em relação a estes pontos picôs, tá vendo? Vamos lá? O contorno da carreira por completo desta forma. Uma vez você tendo feita toda essa carreira em pontos altos, você terá o seu square totalmente tecido e prontinho para ser